E homem não. Na igreja eu sofro, pastor, lá com a linguagem corporal. Estou no púlpito, sentado ali, e aí está o diácono na porta. Aí eu estou ali. A criança quase dormindo ali na cadeira aí. Já, ó, passa o farol aqui no mundo. Ele está olhando para onde? Aí vai a linguagem do homem. Fala por irmão aqui. Aí quando ele vê assim, ó. Olha pra você ver como a mulher é tremenda, né? A mulher chegou. Eu vi isso na minha igreja lá, a diaconisa. A irmã ia passar, a irmã. Isso é linguagem corporal. Agora, você vai falar com o seu marido esse tipo de linguagem, não cola. Aí também você não pode soltar tudo, que o processador não é pente, é lente. Há coisas que é devagar. Fala uma coisa de cada vez. Mais ou menos assim. Claro, isso representa para o casamento, a audição, a deficiência no diálogo. Deficiência no diálogo produz graves problemas conjugal. Quando o casal não tem facilidade em dialogar, e o diálogo não se resume em falar muito, mas como se fala e o que se fala, o casamento é tendencioso a ter problemas, a ter sofrimento e às vezes não dá certo. Sempre. Você nunca me ouve, eu já te falei, você não me ouve. O seu problema é que você nunca fala. Você não conversa comigo. Você não fala. Aí quando o homem fala, precisava falar assim desse jeito? Você vê que a deficiência não é o falar, é o que falar e como falar. Como maçãs de ouro e salva de prata é a palavra dita ao seu tempo. Então, vamos conversar sobre isso daqui. Esse sentido na vida conjugal, ele trata da comunicação no casamento. A comunicação do casal é fundamental para o casamento desenvolver melhor, para que o casamento seja duradouro, abençoado, e que o Senhor possa ter você como modelo para os seus filhos, para o mais jovem, porque há comunicação. Comunicação é importante. Página 10 tem um reflexo da comunicação de hoje. A mesa, por favor, levanta a mão quem tem mesa em casa. Muito bem. Levante a mão, por favor. Algum casal que não tem mesa em casa, levanta a mão. Ó, 1, 2, não tem mesa. Muito bem. 2 casais aqui não tem mesa. Por favor, levante a mão os casais que têm celular. Ó, levanta a mão. Tá com o celular aí? Se tiver fácil, levanta ele também. Aí. Muito bem. O celular é do casal ou é individual? Levante a mão, por gentileza, quem tem televisão em casa. Muito bem. Vou fazer só umas perguntas. Quem tem mais de uma televisão? Tem 2 televisões? Abaixa a mão. Tem alguém que tem 3? Tem 3 televisão? Ó, vou arriscar, né? Será que tem alguém que tem mais do que 3? Meu Deus do céu. 3 televisões? Tem mais de 3? Tem 5 televisões? Só uma pergunta, o senhor tem mesa? Mesa tem.
Tem 4 mesas. Mesa. Televisão. E mesa? Tem? 5 também. Tem 5 mil. Agora. Ó. Por favor. Reflita comigo. Reflita comigo. Na imagem da apostila da página 10. Há um casal na mesa. Fazendo. Quem costuma fazer refeição na mesa? Levanta a mão. Muito bem. Por favor, quem está acostumado a fazer a refeição no sofá assistindo televisão? Na cama, né? Eu já vi gente comer na porta, conversando com o colega. Vamos jantar? Vamos jantar? Não, obrigado. E comendo lá, na porta. Eu estou acostumado a sentar à mesa. Salmo 128, o Salmo da família. Feliz será a roda da sua mesa, os seus filhos. Mesa é um lugar de comunicação e não só de comer. É triste uma refeição quando não se fala. Já viu mulher? Mulher, ela... Mais uma vez, parabéns às mulheres. Homens, por favor, uma salva de palmas para as mulheres. Só elas conseguem comer a refeição que elas fizeram, chorando e comendo. Consegue. Passou um estresse. O marido perdeu o apetite e sai. A mulher, as lágrimas banhando a refeição e ela comendo. Aquela cena difícil. Mas mesa é lugar de comunicação. Como é gostoso um almoço de domingo, a roda da mesa, os filhos, a esposa e o marido conversando, o marido elogiando a comida, a mulher, parabéns, viu? Maravilhoso. Ela abre cara e que não sei o que, e conversando. E conversa vai, você lembra do dia que a gente se conheceu, e aquela coisa e tal, faz tempo, né? Ou não? Comunicação é fundamental para um casamento duradouro. Mas conversar não é brigar. Brigar é guerra. Conversar é acordo. Conversar é diálogo. Conversar é trocar ideias, é falar e ouvir. Eu já cansei de ver casal falando assim: não, eu nem falo, só você fala. É só você que fala. Eu vou falar, fala que você não fala. Vou falar para quê? Não vai adiantar, é só você que fala. Não há diálogo. Aí ele fala: não, a gente conversa. Não conversa. Conversa é um acordo. Tá, então você fala, depois eu falo. Tá bom, já que é para falar, e fala, e fala, e fala, e chora, e fala, e chora, e fala. Aí ele vai desabafar, e aí ele fala também, e ele fala também. Claro, o casal vai passar por fases em que as brigas podem ser constantes, podem acontecer, para promover justamente o ajuste conjugal. Porque é a hora do acordo, é a hora de se entender. Acontece brigar. O que não pode, em forma nenhuma, é faltar diálogo. O que é confundido, que às vezes é guerra e não diálogo. Precisa haver o que? Diálogo. Conversar é trocar versos. Trocar versos é conversas. É conversar. Você fala e eu vou falar também. Silêncio não ajuda. Às vezes existe a guerra do silêncio. Isso é pior do que não falar. Então, não falar é pior do que discutir. Então, é necessário conversar. Então, aqui é uma mesa onde o sujeito aqui está com o celular e a moça está ali, pensamento longe. Eles não estão corpo na mesa, mas não estão conectados.
não estão sentados à mesa duas almas, só dois corpos. Então, há um grande problema aí. Silêncio é problema. Indiferença, há necessidade de diálogo. Não dialogar também traz muito problema. E aqui eu quero encerrar esse ponto aqui da audição e comentar sobre isso daqui. Lembra que eu falei do fechar os olhos e abrir? Em 2014 aconteceu um fato. Um casal britânico, um casal inglês, eles tiveram um momento muito delicado e triste naquela família que tinha filhos. Eles já estavam casados há 21 anos. A mulher foi acometida de uma grave enfermidade e ela entrou em coma. E o coma dela durou alguns longos meses. E o esposo, aflito, desesperado com a família, com os filhos, ele tomou atitude. Ele não era cristão, mas vai servir de exemplo a nós para comentar sobre a questão da audição. O que aconteceu? Aquele homem colocava todos os dias, na época era a fita da música que eles foi tocada no dia do seu casamento. Todo dia aquela fita era tocada para aquela mulher em coma ouvir. A mulher em coma não ouvia, ou melhor, seus sentidos estavam doentes. E aí aquela mulher recebia aquela música no seu subconsciente, e todo dia aquele homem colocava a fita, chorava e assistia à lenta morte da sua mulher, que estava em estado de coma. Desenganada pelo médico, o marido aumentou o volume da música e saiu de perto chorando. A enfermeira, alguém chegou lá, um dos filhos, eu não me lembro exatamente, mas viu ela se mexer. E logo ela saiu do coma, porque ela ouviu a música do casamento. A audição, o ouvir e o falar é tão importante no casamento, que conta o pastor Neil Barreto, não sei se é conhecido pelos irmãos, ele conta que uma jovem estava com um grave problema de depressão. E era uma menina, uma adolescente, com depressão, e ela ficou tão doente, que os médicos já estavam dopando aquela menina, e ela vivendo à base de remédios fortes para se controlar, com crises de choro. Uma irmã recebeu uma revelação de Deus pedindo para que ela fosse até aquela cidade. Ao chegar naquela cidade, ela recebe uma orientação do Espírito Santo, e sem conhecer muito bem, foi até o local, foi ao culto, foi apresentado ao pastor, e pediram para que ela fosse ao hospital fazer uma visita a uma moça, justamente essa que estava enferma. Ao chegar no hospital, o Espírito Santo disse: me obedeça, faça exatamente o que eu lhe mandar. E ela foi orar pela criança. O Espírito Santo dizia para ela: diga Rafael. E ela não, disse então Jeová Rafa. Rafael. E o Espírito Santo: diga Rafael. E ela, teimosa: oh Senhor, Jeová Rafa. E a menina, e ele: diga Rafael. Oh meu Deus, ela: Rafael. O Espírito Santo: diga Rafael, quero que ela ouça. Ela: Rafael. A menina abriu os olhos, sentou-se na cama, começou a chorar copiosamente. A mãe já emudeceu, fechou os olhos, ela começou a chorar. Ela: papai. Aí a moça olhou e a menina saiu da depressão. E ela disse: papai. A mãe proibiu a menina de chamar o pai de pai.
que eles haviam se separado por um problema de fidelidade. O pai abandonou a menina, cujo nome era Rafael, e que quer dizer Jeová Rafa, o Deus que cura. O falar e o ouvir cura. Às vezes a pessoa precisa falar. Geralmente homem não é de desabafar. E às vezes ele não tem com quem conversar. Imagina eu falar um negócio desse com a minha mulher, conversar com a minha mulher sobre o que eu estou passando. Não tem condição. Seja madura para ouvir o seu marido. Seja mulher para ajudá-lo a enfrentar a sua crise existencial. Seja mulher para ser ouvido também e não apenas boca. Seja homem para ouvi-la também. Aguce o seu sentido da audição e melhore o seu diálogo dentro de casa. Seu casamento vai melhorar. Faça o seguinte: pegue a sua mulher, pegue o seu marido, mesmo que vocês não comam nada, mesmo que você não gaste nada, passe 1 hora conversando com ele, conversando com ela. Não, agora nós vamos conversar. Converse. Você já viu? Olha, aquele time lá assim, ouça ele falar, é mesmo? Mas um jogador ganha tudo isso. Aí ele fala, mas eu já cansei de falar isso para você. Mas eu já falei faz muito tempo eu falava. Você não lembra quando eu falei isso? Não, você nunca ouviu. Não tem valor nenhum para você. Mas ouça os desabafos dela do serviço. Você está dizendo que aquela enfermeira que deu isso daí para ela? Não, mas você não lembra? Eu falei isso aí faz tempo para você. É que você fala tanta coisa que às vezes conversar é bom. Você vai ver, você vai passar mais de 2, 3 horas. Passa o café e fique conversando. A tendência do seu casamento. Tome coragem, converse sobre a sua situação com ela. Se você perceber maturidade nela ou maturidade nele, falar cura. Falar traz cura emocional. É preciso falar, é preciso chorar, é preciso desabafar. Amém? Amém. Ponto importante da vida conjugal: visão, audição. E agora um outro tema aqui, pastor, ainda tem uns minutos, né? Esse aqui é bastante provocante. Esse daqui é bastante interessante. Esse ponto aqui é de interesse principalmente dos homens. O tato. Digno de honra seja o matrimônio e o leito sem mácula. Na tradução contemporânea, o ato sexual sem mancha. Esse é o ponto, além de ser interessante, além de ser relevante principalmente para o homem, ele é um assunto seríssimo. Ele tem pontos dentro desse assunto não muito comentado, conversado sobre o tema. Direto, o tato é o sensor do corpo, onde a gente sente, onde a gente toca. Então, justamente esse é um ponto onde nós vamos falar. Eu queria só ler um comentário de Hernandes Dias Lopes, o reverendo presbiteriano, e eu vou fazer a leitura e fazer um comentário, e a gente entra em alguns pontos importantes, para que a gente não se perca no horário e não seja exaustivo aos irmãos. Amém? Se você quiser acompanhar, está na página 12 da apostila. A infidelidade conjugal é vista como coisa natural nessa sociedade decadente. Cerca de 44% da população brasileira
tem até 10 parceiros sexuais. 75% dos homens e 63% das mulheres são infiéis aos seus cônjuges. Estamos assistindo o desbarrancamento da virtude e o avitalamento da moral. As telenovelas brasileiras estimulam a traição e fomentam a infidelidade conjugal. Os múltiplos casamentos são vistos como um avanço da sociedade, casamento do mesmo sexo, e não como sinal de sua decadência. A palavra de Deus, na contramão dessa perversa tendência, diz que o casamento é digno de honra e o leito conjugal precisa ser sem mácula, sem mancha. A palavra leito aqui significa relação sexual. O relacionamento sexual entre marido e mulher precisa ser balizado, amparado pela palavra e pela pureza. Muitos casamentos acabam porque esses princípios são transgredidos. Onde não há fidelidade conjugal, não há casamento saudável. Onde não há pureza sexual, não há plena realização sexual. A pornografia não é uma aliada à vida sexual abundante, mas um vício pernicioso que polui, enfraquece e mata a beleza, a riqueza e a santidade da vida conjugal. Da mesma forma que Deus julga o casamento, Ele também julga os impuros e os adúlteros. Hernandes Dias Lopes. Esse assunto, ele bem diretamente falando, trata de um dos pontos mais relevantes do casamento. O casamento é o único estado para o homem e a mulher, é o único estado que permite ele praticar o ato sexual. Praticá-lo antes do casamento, a Bíblia chama de fornicação. Praticá-lo além do seu cônjuge, ele chama de adultério. Então, o casamento é a única maneira, o único estado na vida em que permite o ato sexual e o abençoa. A prática sexual, ela é abençoada por Deus. Ou seja, praticar o ato conjugal é uma bênção. Uma bênção. Eu já vi até alguns assim falar, casais que antes de praticar, faz até uma oração. Senhor, meu Deus, abençoa o nosso momento. Senhor, que o Senhor nos inspire, que seja sem mácula. Em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Esse é um ponto que também tem a bênção divina. E os abençoou e disse: multiplicai-vos e enchei a terra. Claro, a terra já está cheia e já multiplicou. Mas Deus dotou o homem de glândulas sexuais para que o homem não apenas reproduzisse, mas produzisse nessas glândulas prazer, satisfação e realização. E só é abençoado nestas condições: casado na bênção de Deus. Antes, fornicação com outro parceiro ou parceira, adultério. Amém? Amém. Só que a questão do sexo, da prática sexual, ela fica vendida para os casais, e alguns por saber o que pode ou o que não pode, outros por ter seu conceito, e esse conceito não produzir satisfação, não produzir alegria para o próximo, parceiro ou parceira, para o esposo ou para o esposo. Isso tudo porque lhe falta entendimento. O discurso de Pedro diz assim, 1 Pedro 3,7: igualmente vós, maridos,
coabitai. Coabitai não é só morar, ele expressa exatamente a atitude de casado, deitar-se com a sua mulher e praticar o ato sexual. Coabitai com elas, com elas, ele está dizendo no geral para os maridos, as esposas, viu? Coabitai com a sua esposa com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais frágil, para que as vossas orações não sejam impedidas. Ato sexual maculado e prática sexual sem companheirismo, cooperação ou concordância impede até as orações. Olha que implicações sérias o ato sexual tem. Quando isso acontece, pastor? Esse assunto tão polemizado acontece diversas vezes. Quando, por exemplo, já comentamos que o homem pensa mais em sexo, é fato. O homem é mais inclinado por causa da sua genética, do seu organismo e por causa da sua alma. O homem é mais inclinado à prática sexual. Porém, o homem não é tão intenso. Ele não é intenso, tão intenso. Alguns nem é intenso. Já as mulheres não pensam tanto, mas são intensas. Elas demoram mais a se satisfazerem. Elas são mais frágeis. E não envolve o ato sexual apenas o corpo, mas a alma do casal. A alma é envolvida no ato sexual, não apenas o corpo. Faz com que a gente possa levar a nossa mente a pensar, não simplesmente numa mentalidade sexualizada, mas a pensar numa mentalidade sensibilizada. Vamos dizer que as mulheres parecem não se sentir à vontade para aquela noite, para aquele momento. Só que isso tem se perdurado várias noites. Isso é perigoso ou não? Sim ou não? Muitas noites sem o desejo sexual, muitas noites sem o prazer a bênção de Deus para o casal, muitas noites sem esse contato. Também é perigoso apenas aquela questão: é sua obrigação, seu corpo é meu, está lá escrito 1 Coríntios 7, mulher. Você tem obrigação. Deita aqui. Não é assim não. Ela tem que entender isso. Às vezes ela não entendeu isso. É a parte mais difícil para ela. É a parte mais difícil. Vou contar outra experiência desse mesmo pastor, que ele escreveu um livro, Esgotamento Espiritual. Nesse livro ele conta também um processo que uma moça passou. Lembra no início que eu falei que quando se casa, você leva um desafio com você. Casamento se constrói, não vem pronto. E no casamento você leva sonhos e pesadelos, boas lembranças e traumas. Lembra disso? Essa moça levava para o casamento um trauma passado. Olha como o diálogo é importante. Talvez teria sido diagnosticado, detectado antes e resolvido melhor. A moça era uma bênção, uma linda moça, abençoada, porém fria no seu ato sexual, indiferente, e fazia o marido sofrer, porque ela já estava mais de um ano casada sem ter tido uma relação realmente com o seu marido. Tentava, chegava a ter alguns momentos, mas nunca houve um momento satisfatório no ato sexual. Aquela menina não conseguia praticar o ato do seu marido, não conseguia,
o esposo estava já procurando um advogado, e ele já estava se organizando para um divórcio. Ele conversou com o pastor, e ela passou por uma conversa, o pastor teve só uma conversa com ela. Ele disse: o que foi que te aconteceu?